Sabemos que somos muitos, né? Por todo o mundo. Temos cristãos livres e perseguidos, né? Mas juntos somos um só corpo, né? E aqui na revista Portas Abertas diz assim, na introdução: juntos somos um só corpo. Muitas pessoas pensam que um ministério dedicado aos cristãos perseguidos é mais uma boa causa entre tantas outras. Claro que ações humanitárias são ótimas, porém, para quem é cristão, o caso dos irmãos perseguidos está em outra base. Apoiar os cristãos perseguidos é cuidar da família da fé. Trata-se de corpo de Cristo. Cada cristão carrega em si a luz de Cristo, e isso tem sido defendido a todo custo. O compromisso da presença cristã é o de representar Cristo. Quando um irmão se vê sem forças para brilhar, temos de ajudá-lo. A igreja perseguida é o próprio Senhor Jesus. Na estrada de Damasco, Paulo, ainda Saulo, ouviu o que moldaria sua vida: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Anos depois, ele se tornaria um cristão perseguido e da cadeia escrevia suas epístolas. Por tudo isso, eu convido você a conhecer maneiras de se engajar com os cristãos perseguidos. Em um primeiro momento, eles serão abençoados por sua oração, mas à medida que você souber mais sobre a ação de Deus em suas vidas, você é quem será mais abençoado. Às vezes você ficará triste ao ver as condições em que perseveram, mas sempre sentirá alegria por caminhar pela fé com eles. Leia nessa revista como você pode ser um só corpo com os que perseveram na fé em Jesus. Um abraço, uma ótima leitura. Marcos Cruz, secretário-geral, Portas Abertas Brasil. Meus irmãos, a Portas Abertas é um ministério que Deus levantou, através de um único homem. Já falamos um pouco, mês passado aqui, sobre o irmão André, A Portas Abertas, ela auxilia, ela ajuda os irmãos perseguidos em todo o mundo. E vamos ver como tudo começou, um pouco da história. Diz assim: como tudo começou. De apenas um contrabandista de Deus ao exército. O irmão André jamais cursou o segundo grau ou faculdade. Veio de uma família holandesa pobre. Durante anos, sofreu de dores crônicas nas costas e mancava. Não foi aceito em seminários. Não foi aceito sequer num curso preparatório de missões, que nem exigiu o ensino fundamental completo. Uma estrutura global para servir melhor. A fidelidade de um homem resultou em uma organização que atua em mais de 60 países, com o propósito de servir e fortalecer irmãos que enfrentam perseguição por causa de sua fé em Cristo, provendo oração, bíblias e livros, treinamento e ajuda socioeconômica, preparando irmãos diante da ameaça de perseguição, conscientizando e mobilizando os cristãos que vivem no mundo livre para se identificarem com os irmãos perseguidos e se envolverem no serviço a eles. As Portas Abertas faz isso porque crê que quando um membro sofre, todos os demais membros sofrem com ele, e que todas as portas estão abertas e que Deus capacita seu corpo para ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Meus irmãos, temos duas igrejas, a igreja perseguida e nós, a igreja livre. Mas o que podemos observar em tudo isso, que a igreja perseguida, ela impõe obstáculos a ela, para que ela não possa evangelizar, para que ela não possa levar o ID de Jesus. São milhares, mais de 100 milhões de cristãos que sofrem intensa perseguição nesse momento. Então são pessoas como eu e você, são irmãos que necessitam da nossa oração. Então são impostos obstáculos a eles para não ir evangelizar. Eles não recebem, em muitos países, eles não são rejeitados a eles, são negados a eles, receberem ajuda médica, escolas para os seus filhos, são expulsos de casas, suas casas são queimadas, são demitidos dos empregos porque servem a Deus assim que são descobertos. Então são muitas aflições. São muitas aflições que tentam impedir a igreja perseguida de evangelizar. São muitos obstáculos.
Mas se você parar e conhecer mais a igreja perseguida, como o nosso irmão Cruz orienta aqui, você vai ver que eles podem fortalecer a nossa fé, que você pode ser um com eles. Então, eles buscam dentro de si, tentam impor obstáculo à igreja perseguida para falar do amor de Jesus, mas eles buscam. Eles têm uma visão de olhar para o irmão ao lado, de olhar para outro muçulmano e dizer ele precisa de Jesus. E eles buscam estratégias de como irá levar Jesus para outras pessoas. Então Deus dá essas estratégias. Eles se doam porque amam o próximo. Quanto mais eles são perseguidos, mais o amor de Deus brota em vossos corações. E eles conseguem levar a Cristo a outras pessoas. E assim a igreja, em meio a toda perseguição, cresce. Entendam, colocam um obstáculo para eles, para a igreja perseguida, mas elas não se conformam com esses obstáculos. Elas vão avante, elas vão entregando a sua vida, morrendo por amor de Cristo, por um único e só objetivo: Jesus, salvar almas. Nós, a Igreja Livre, é diferente. Nós que nos colocamos os nossos próprios obstáculos. Queremos viver trabalhando demais, queremos lazer demais, queremos mais e mais